Mateus ele é muito expressivo nessa descrição, né, da tempestade. Porque nós temos dois textos que falam sobre a tempestade em situações distintas e diferentes. A primeira, nós vemos que os discípulos estão com Jesus no barco. E a segunda, Jesus não está no barco, mas a presença de Jesus contemplava o barco. Então nós temos duas dimensões diferentes. A primeira, Jesus está no barco, está descansando, está dormindo. O texto diz que ele dormia. Mas nesse outro texto aqui nós temos Jesus caminhando em direção ao barco. Porque eles estavam no meio do mar. E logo no meio acontecia o que ninguém gostaria que acontecesse, na medida que nós estamos fazendo alguma coisa na vida, que é algo contrário. Quem gostaria de estar construindo uma casa, um pedreiro, um engenheiro de obra, um mestre de obra, está construindo uma obra, de repente ele observa que lá no meio aparece um imprevisto que impossibilita ele continuar a obra. Então a frustração é maior do que se ele começasse e ele detectasse que não tinha como fazer. Você entendeu a diferença? Por quê? Porque quando você está construindo alguma coisa, você está no meio da coisa, você já está sentindo o prazer, o gosto da vitória, o gosto do desfrutar da situação. Mas de repente você se depara com a coisa contrária, parece que todo o seu percurso, toda a sua trajetória foi inútil. Foi algo sem nenhum propósito, foi algo inútil mesmo, e aquilo gera frustração. E foi isso que aconteceu no coração dos discípulos. Eles ouvem a voz de Jesus falar para eles, uma ordem, entra no barco, vai para o outro lado, e esse mar aqui nós vamos ver que era o mar da Galileia, que na realidade é um lago chamado de Genezaré, que era um lago que era tão grande que era considerado um mar, que tinha ali uma grande influência para os que moravam na Galileia, as pessoas que viviam da pesca. Pedro tinha muita experiência naquele mar. Então, eles estão no meio de uma situação que eles jamais imaginariam que deveria acontecer. Que essa é a lógica, muitas vezes, de nós que servimos a Deus. Eu mesmo já me deparei com situações que eu falei, puxa vida, mas não era para ser assim. Outros eu escuto às vezes falar, murmurar, dizer, mas não era para acontecer assim, eu orei tanto, eu clamei tanto, eu jejuei, eu orei, eu fiz campanha, e outros dizem, fiz corrente, fiz isso e aquilo, e acontece tudo ao contrário. E aqui nós estamos diante de um texto que diz que Jesus mandou. E isso é o que mais inquieta o coração das pessoas, que é o fato de estar fazendo o que Deus quer que seja feito. Seja feita a tua vontade. Assim, tanto na terra como no céu. Então, eu estou fazendo a vontade de Deus. Ou coisa boa é fazer a vontade de Deus. Tem gente que começa a cantar, como é bom fazer a vontade de Deus. De fato, é bom. Mas, quando nós nos deparamos com as situações adversas, com a circunstância que vem totalmente ao contrário do que nós imaginamos que resulta ser feito a vontade de Deus, aí nós temos que entender que a vontade de Deus, muitas vezes na nossa vida, é uma vontade que nos causa aflições. Por isso que Jesus olha para os discípulos em algum momento, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque Jesus disse, vocês vão fazer a minha vontade. Vocês vão se deparar com religiosos que vão discordar dos valores do reino de Deus, vão optarem por regras humanas, por dogmas, por tradições, vão rejeitar vocês, vão chamar vocês de uma seita, de hereges, vão perseguir vocês, vão até prender e outros vão matar a espada. E aconteceu isso. Tudo isso por quê? Porque eles optaram em fazer a vontade de Deus. Então nós temos muitas pessoas, às vezes assisto um ali, outro ali na televisão, ou escuto, para ver o que rola no meio evangélico, e às vezes fico meditando na palavra. Às vezes a gente não vai apenas pelo lado emotivo.
Bom, a gente sempre está olhando alguém pregar, mas sempre conectado com a palavra. Não pelo aquilo que a gente acha. Às vezes, esses dias eu vi mesmo um vídeo de um pregador aí bem conhecido, ficava falando que Deus precisa matar gente ali para Deus levantar fulano. Aí nós vamos para o texto da Bíblia, a Bíblia diz que Deus é insatisfeito com a morte do ímpio. Mas Deus olha para aquele que é fiel a Ele, que é filho de Deus, que segue fielmente a palavra de Deus, e é pela graça que ele é salvo, apesar de qualquer coisa que ele faça de bom ou ruim, ele é salvo pela graça. Já começa a descontradizer muitas coisas que nós achamos, né? Que a fé, a salvação é um dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a Bíblia, Paulo dizendo aos Efésios. Aí nós vemos que Deus tem a satisfação no arrependimento e na salvação. E no justo, diz a Bíblia, que Deus tem prazer quando o justo morre, porque rapidamente já é recolhido. Aí como que Deus vai olhar para mim, meu filho, eu vou arrebentar tanta gente para te levantar? Se Deus tem, primeiro, Deus é onipotente. Deus tem inúmeras, infinitas, indescrutíveis formas de nós pensarmos como Deus agiria. Então, uma forma de Deus matar, Deus também pode agir de outras maneiras para Deus poder fazer. Então, a gente criar uma forma para dizer que Deus só faz uma coisa, de um jeito, de uma maneira, isso começa a nos contradizer, começa a contradizer a palavra de Deus. É isso que os discípulos não estão entendendo, porque foi Ele que mandou. Foi Ele que mandou, e eles estão, a Bíblia diz que estão com medo. Eles estão apavorados, eles estão aterrorizados, eles estão insatisfeitos. Não se ouve louvor, só se ouve lamentações, só se ouve reclamar. E muitas vezes na nossa vida nós achamos que fazer a vontade de Deus é fazendo e as coisas vão acontecer mil maravilhas, e nós vamos cantar, e nós vamos bradar, e aquela coisa. Tem momento que diz a Bíblia que quando o mar se abriu, o povo atravessou, os inimigos morreram. E o povo ficou tão atemorizado pelo um temor, por uma inexplicável situação que eles até então não tinham experimentado nem visto. Diz a Bíblia que Miriam pegou um pandeiro e começou a louvar a Deus, e todo mundo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o mesmo povo que falou só o Senhor é Deus, parte desse mesmo povo foi o mesmo que pôs o dedo na cara de Arão, irmão de Moisés, e diz: faz um bezerro para nós adorar. Faz. Instigou o coração do homem a criar um bezerro para eles poderem adorar. Então, quando nós olhamos às vezes o motivo da fé, o lado emocional da coisa, nós não podemos nos enganar. Só porque ali o momento não diz, o momento não significa um proceder de um histórico. O momento é um momento. Nossa vida não é feita de momentos. E os discípulos estavam achando que servir a Jesus aqui parecia que era um momento. Mas, puxa vida, quase agora ele pegou e multiplicou pão? Não. Quase agora ele alimentou uma multidão? E nós que somos discípulos dele, ele deixou nós vir nesse barco para cá e ficou lá com as multidões e nos abandonou? Parece que ele não se importa com a gente. Talvez veio a mesmo significar que eles pegaram Jesus do primeiro fato e disseram: acorda, mestre, não te importas que perecemos? Tem muita gente assim com Deus, achando que Deus não se importa, achando que Deus é menino, achando que Deus é essa linguagem de alguns pastores que tem por aí, que promete, mas ninguém vê nada. Está achando que Deus é menino. Está achando que Deus não vê, parece que Deus é irresponsável, lança lá e se esquece. Não. Deus estava vendo, Jesus estava sabendo, Jesus sabia o que ele fez, Jesus sabia o que ele queria, Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus conhecia tudo, mas eles estavam num processo de disciplina, eles estavam num processo de amadurecimento na fé. Porque crer é uma coisa, nós acreditamos em Deus. E Tiago, quando fala da fé, diz que tem até os demônios que creem que estremecem, aquele estremecer é o lado emocional. Eles estremecem que até fazem teatro, fazem até